A nossa aula de hoje será sobre isomeria. A isomeria é um fenômeno natural na química, né, onde acontece o seguinte: duas substâncias com a mesma fórmula molecular podem representar substâncias químicas diferentes, tá? Então a gente vai ver bastante exemplo mais na frente aí, mas basicamente é isso, né? É um fenômeno natural, né? Não foram os químicos que criaram isso, foi observado na natureza que isso acontece, tá? Então, para ser isômeros, qual é a condição? É que sejam substâncias químicas diferentes e tenham a mesma fórmula molecular. Então, vai diferenciar em alguma coisa, nós vamos ver isso aí, tá? A isomeria, ela se divide em dois grandes grupos, a isomeria plana ou constitucional e a isomeria espacial ou estereoisomeria. A diferença é o seguinte: os isômeros planos, vocês vão ver que quando nós analisamos apenas a fórmula estrutural plana, nós conseguimos entender a diferença entre uma estrutura e outra, tá? E são, né, isômeros de função, cadeia, posição, tautomeria e metameria, que a gente vai ver na aula de hoje. E a isomeria espacial é um tipo de isômeros mais complexo, assim, nós temos que recorrer à fórmula estrutural espacial para entender a diferença entre elas, né? E são dois tipos, né? A isomeria geométrica, o cis-trans, e a isomeria ótica, que são os isômeros de estrógeno e levante. A gente vai ver depois, tá? Hoje a aula vai ser de isomeria plana. Bom, como eu coloquei no slide anterior, né? Os isômeros desse tipo, né, têm a mesma fórmula molecular e possuem fórmulas estruturais planas diferentes. São 5 tipos: função, cadeia, posição, compensação ou metameria e a tautomeria, tá? Então, nós vamos ver primeiro o que é um isômero de função. E uma dica para vocês aqui é o seguinte: o nome da isomeria é o que eles têm, as substâncias têm de diferente. Então, dois isômeros de função, né? O que eles têm de igual? A mesma fórmula molecular, né? E tem fórmulas estruturais diferentes, quer dizer, eles vão diferenciar na função orgânica, né? Então, o exemplo aí da letra A, né? A fórmula molecular C3H6O, se a gente pedir para vocês escreverem uma fórmula estrutural de um composto que tem essa fórmula molecular, alguns alunos vão escrever a propanona, né? Vocês observem que cumpre aí, né, a condição da fórmula molecular, tem 3 carbonos, 6 hidrogênios e um oxigênio. Outros alunos podem escrever o propanol, né, que também obedece à fórmula molecular, tá? Então, propanona e propanal, né, são isômeros. Por que eles são isômeros? Porque eles têm a mesma fórmula molecular, né, e têm fórmulas estruturais diferentes. Por que as fórmulas estruturais são diferentes? Porque eles pertencem a funções orgânicas diferentes, tá? Na letra B, nós temos a fórmula molecular C2H6O, né? Nós temos o metóximetano, que é um éter, né? E o etanol, que é um álcool, tá? A isomeria de cadeia. Então, o que são isômeros de cadeia? Lembrando que eu coloquei para vocês que o nome da isomeria, para ajudá-los aí, né? Indica aquilo que eles têm de diferente, tá? Então, nós temos aí um exemplo, na letra A, a fórmula molecular C4H10, né? Nós temos o metilpropano e o butano. Então, eles têm a mesma fórmula molecular, pertencem à mesma função, né? São hidrocarbonetos, alcanos, mas têm cadeias carbônicas diferentes. O metilpropano tem uma cadeia ramificada e o butano tem uma cadeia normal, tá? E na letra B nós temos a fórmula molecular C5H10, né? Nós podemos escrever com essa fórmula molecular o ciclopentano e o pente 1N, tá? Então, o ciclopentano tem uma cadeia fechada, saturada, né? O pente 1N tem a cadeia aberta e insaturada. Gente, lembrando que os isômeros, apesar de eles terem a mesma fórmula molecular, são substâncias químicas completamente diferentes, vocês estão percebendo aí, né? Então, a diferença, né, no caso da isomeria plana, está na
fórmula estrutural plana. Vocês observem que somente olhando a estrutura, né, a fórmula estrutural aí no plano, a gente está conseguindo entender a diferença de uma, tá? O que são isômeros de posição? Né? São duas substâncias químicas que pertencem à mesma função, têm o mesmo tipo de cadeia, mas diferem na posição de alguma coisa. Que alguma coisa que é essa? Pode ser um grupo funcional, pode ser uma insaturação ou pode ser uma ramificação. Então vamos ver os exemplos aqui, ó. Na letra A, né? Nós temos o but-1-ino, but-2-ino, né? Então, no but-1-ino, a insaturação, a tripla, está entre os carbonos 1 e 2. E no but-2-ino, né, a insaturação está entre os carbonos 2 e 3. Tá? Então, só para reforçar isso aí. A diferença na posição da insaturação da ligação tripla, né, faz com que o but-1-ino e but-2-ino sejam substâncias químicas completamente diferentes. Temperaturas de fusão, ebulição, densidade, tudo diferente, até efeitos fisiológicos, né? Um exemplo, sei lá, um pode te causar um mal-estar e o outro pode ser a solução desse mal-estar, tá, gente? Assim, exemplo bem no limite aí, tá? Então, assim, são substâncias químicas completamente diferentes, viu? Na letra B, nós temos dois isômeros de posição, onde o que diferencia um composto do outro? A posição de um grupo funcional. Então, nós temos o propan 1-ol e o propan 2-ol, tá? E na letra C, nós temos isômeros de posição, onde a diferença de um composto para o outro é a posição de uma insaturação. Desculpa, gente, de uma ramificação, tá? Então, isomeria de posição, isômeros de posição são isômeros, né, duas substâncias que têm a mesma fórmula molecular, né, são substâncias químicas diferentes. Por que elas são diferentes? Porque diferenciam na posição de alguma coisa. Essa alguma coisa pode ser uma insaturação, um grupo funcional ou uma ramificação, ou grupo, né, radical. Depois nós temos o isômero de compensação ou metameria, tá? O pessoal confunde um pouco essa isomeria com a posição, tá? Do grupo funcional, tá, gente? Para ser isômero de compensação ou metameria, né, tem que existir o heteroátomo. Então, tem o heteroátomo, tem o oxigênio, o nitrogênio, o enxofre, lá no meio da cadeia, lá, né? Aí vocês têm a isomeria de compensação. Então, o primeiro exemplo, olha só, nós temos o metóxipropano, nós temos uma cadeia com um átomo de carbono e do outro lado uma cadeia com 3 átomos de carbono. O que aconteceu do metóxipropano para o etoxetano? Nós aumentamos a cadeia carbônica do lado esquerdo, em compensação, nós diminuímos a cadeia carbônica do lado direito. Então, onde era um carbono do lado esquerdo, passou a ser 2. Onde eram 3 carbonos do lado direito, né, do metóxipropano, passou a ser 2 carbonos. Então, por isso que a gente fala de compensação ou metameria. Metameria é sinônimo, tá? Aí nós temos metilpropilamina, vocês observem que nós temos uma cadeia com um carbono e outra com 3, aí o dietilamina passa a ser 2 e 2, né? E o éster, nós temos aqui o etanoato de etila, depois nós temos o metanoato de propila, o C dupla O aí, saiu do lugar, né? C dupla OH na extremidade, CH2, CH2, CH3, então nós aumentamos a cadeia, diminuímos a cadeia da esquerda e aumentamos da direita, tá? Isso que a gente chama de isômero de compensação ou metameria. E por último, gente, nós temos a tautomeria, né? É um tipo de isômero polaro mais complicado, mas vocês vão identificar muito, né? Porque ele sempre acontece no enol. O que é um enol? Olha o etanol aí, né? Nós temos o carbono, o etanol, né? À direita aí, nós temos o carbono com o grupo OH e a dupla, né? O etanol. Então, o que acontece? O oxigênio ele tem par de elétrons sobrando, e a ligação dupla, né, tem os elétrons π. Então, como o oxigênio ele é muito eletronegativo, ele atrai o par de elétrons para ele. Então, fica essa movimentação da ligação dupla. Uma hora ela está entre o carbono e o oxigênio, outra hora ela está entre carbono e carbono. Então, nós temos o equilíbrio entre o etanol e o etanol, prevalecendo o etanol, né, porque é uma outra explicação que a gente vai ver depois
depende da acidez aí desses hidrogênios, tá? De cada composto. Então, isso é tautomeria, só vai acontecer quando tiver o enol. Todas as vezes que vocês tiverem, ó, é tipo etanol, né? O mesmo carbono com uma dupla e o grupo OH, vai acontecer esse tipo de isomeria. Então, o etanol e o etanol são tautômeros, né? Nesse caso específico, a gente chama de tautomeria aldoenólica, porque é um aldeído com o etanol, com o enol, tá? Aqui, o outro exemplo é a tautomeria cetoenólico, porque se ao invés do aldeído nós tivermos uma cetona, né, vocês observem que à direita aqui, olha, nós temos o enol, nós temos o carbono, né, com o OH e a ligação dupla, tá? Então, vai haver a movimentação da dupla entre o carbono e o oxigênio, entre carbono e carbono, tá? Então, a ligação dupla, ela fica alternando. E nos dois exemplos, nas letras A e B, nós temos um equilíbrio químico. Na verdade, existem simultaneamente as duas substâncias, tá, gente? Isso é, então, tautomeria. Aqui é o equilíbrio cetoenólico, porque é uma cetona e um enol. E aqui as atividades, tá bom?